Fala, meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora. Eu sou Washington Vaz, do Pé Running. Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, a gente está aqui iniciando uma nova centena de episódios. Esse aqui é o episódio 101, quem diria, hein? E hoje a gente já começou logo metendo o pé na porta. Afinal, é um assunto um pouco constrangedor, um assunto que envolve umas certas polêmicas e capaz de acontecer até uma guerra civil, que está acontecendo lá na Ucrânia. A gente vai falar de pipoca. Eu acredito que depois de 100 episódios a gente não precisa mais evitar o tema que todo blogueiro evita. E os que se arriscam a falar de pipoca levam muita lapada. De vez em quando a gente vê umas brigas quentes no Instagram, que é divertido ver, mas eu acho que é um tema que a gente tem que falar, porque ele existe desde o tempo que começou a existir inscrição de corrida. Almeja-se que não vai deixar de existir, então é uma coisa que é uma realidade nossa, que às vezes tem lá seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, mas o fato é que a pipoca está aí, né? Meu velho, o assunto é polêmico e volta e meia vem à tona no ciclo da corrida de rua. Uns são contra, outros a favor, cada um com sua própria perspectiva. A gente está falando aqui dos pipocas. Para quem não sabe, pipoca é aqueles camaradas que participam do evento de corrida de rua e não pagam inscrição, logo em seguida, se não paga inscrição, utiliza aquele ambiente, aquela estrutura, toma hidratação e ainda mais usufrui de alguns outros serviços que são os mimos dentro da prova, suquinho, brindes, enfim, quando tem, né? E ultimamente a coisa está meio complicada. Mas, Lidiane, lembrando aqui, o primeiro episódio a gente ainda chegou a falar de pipoca. Eu lembro que no primeiro episódio do podcast Papo Corrida, a gente trouxe aqui o Deco Nonato, nosso primeiro convidado. Ele veio aqui outras vezes, eu acho que ele veio umas 2 ou 3 vezes, eu não me recordo, eu estou muito mal de memória ultimamente. E a gente chegou a tocar no assunto de pipoca. Falar de pipoca para organizador de corrida é igual falar de bandido para polícia. Polícia não gosta de bandido, organizador não gosta de pipoca. Então, eu acho que... Eu sempre costumo, quando encontro um problema, analisar o lado da pessoa que é o problema, e de quem está do outro lado que não sofreu com isso. É o caso do Pipoca. A gente trouxe o Deco no primeiro episódio, depois trouxe quando a gente estava bem pertinho, quando as corridas voltaram, na verdade. Foi quando ele voltou para cá. E não foi quando a gente fala de organizador, a gente tem uma lapadinha de dizer, uma alfinetadazinha de falar que a gente está mensurando 100 inscritos e os pipocas. É a forma que ele tem que lembrar dos pipocas existem. Do lado do organizador, isso é uma coisa péssima, horrível. Mas aí vem aquela coisa de vamos se colocar no lado do corredor. Né? O pipoca é aquela pessoa que não se inscreve diante de que às vezes a gente está em momentos de flutuação econômica que é complicado viver no Brasil. A gente sabe que a gente não tem uma economia estável, não dá nem para fazer plano de 1 ano. Se quiser viajar, viaja agora. Então, entra o lance da inscrição de corrida, que é um dinheiro à parte, e a gente aí se coloca no lado do atleta, do atleta que quer participar do evento, mas não tem como. Ser pipoca é complicado, né? É bastante complicado. Eu lembro que a gente já conversou sobre isso diversas vezes aqui, e é bastante complicado falar de pipoca, porque ainda mais na atual situação, na atual conjuntura, né? A gente está aí falando sobre corridas de rua, as corridas de rua tiveram um acréscimo no valor exorbitante e muita gente acaba se aproveitando disso ou justificando sobre isso. A gente tem aí o exemplo do circuito das estações, que saiu numa prova que era R$90 e pulou para 150 a última vez que eu vi. Então, os corredores acabam justificando que está caro, eu vou participar, não vou beber água, mas alguns bebem água, enfim, isso eu não vou entrar nesse mérito de não beber água ou beber água. Cada um sabe o que faz aí. Mas a gente vê aí que, pelo menos em algumas regiões, existe uma certa cultura da pipoca.
Principalmente a gente que começou a viajar durante essa pandemia, a gente vê que algumas regiões do estado têm menos pipoca, aí eu levo a crer que é porque a oferta de eventos seja até um pouco menor. Já em Recife, em condições normais, fora da pandemia, era uma corrida a cada fim de semana dentro da capital. Então, os corredores acabavam optando. Essa aqui eu quero a medalha para minha coleção. Essa aqui eu vou só para a greia. Eu vou lá na tenda da minha equipe, da minha assessoria, vou correr com aquela turma. Enfim, é correto? A gente sabe que não é correto, né? Mas criou-se uma cultura e a gente pode tirar essa cultura dos corredores. Eu acho bem complicado hoje em dia. O errado acaba virando certo ou aceitável à medida que vai se criando a cultura. Falar de cultura é complicado, porque existe o lance de você é a favor ou você é contra a pipoca. Eu acredito que é simples. E é uma pergunta bem simples e uma resposta bem simples. Porque eu sou contra. É fato. Não vou enrolar, não vou passar do lado, que nem o Washington está falando, alisar de um cantinho, fazer um cafuné e dizer, veja só. Pronto. Eu sou contra porque a explicação é muito simples. A corrida é uma coisa opcional, é uma prestação de serviço, onde envolve custos e estruturas. Se o organizador está fazendo isso para ganhar dinheiro e ficar rico com isso, como tem muitos comentários em redes sociais, é a essência de prestar serviço. Não acreditem que o dono da Subway criou a Subway para ficar pobre. Nem os donos da McDonald's, quando um cara só comprou. Assistam um filme sobre o surgimento da McDonald's. Tem um filme muito bacana sobre o surgimento da McDonald's, que o cara vendeu a franquia o cara que comprou, ele já pensou, eu vou transformar isso em grande, em genial para vender no mundo todo. É o que eu quero, eu não quero só a América, eu quero o mundo todo. Quem cria alguma coisa, algum produto para vender, não quer ficar pobre. Então, é muita hipocrisia da gente ficar dizendo que o organizador de corrida quer o quê? Ficar rico? Sim. Se ele puder ficar rico, ele fica. Né? É por isso que a gente não espere que o circuito das estações é filantrópico. Acredita nisso? Quem é inocente quer, né? Então, mas ela é uma prestação de serviço, é opcional. Do mesmo jeito que cortar o cabelo é opcional, você pode deixar de crescer quanto ele quiser. Fazer a barba no barbeiro é opcional. Tem coisas que são essenciais. A comida é essencial. Pagar a conta de luz e água são essenciais. Ter gás em casa é essencial. Participar de evento de corrida não é. Então, para participar daquilo, para correr naquele lugar, existe um custo. E se você não pode pagar, de bom tom deveria não ir. Isso seria o correto de acordo com a lei, de acordo com a regra. E em muitos países se faz isso. Aí a gente chega no pipoca no Brasil, aí chega na palavra que o Washington falou, cultura. Querendo ou não, é cultura e é um mau costume querer participar das coisas e querer ganhar as coisas de graça, quando você sabe que aquilo ali é uma prestação de serviço. Ele está te dando uma medalha, está te dando uma camisa, mas ainda é uma prestação de serviço e você não é obrigado a participar. E a corrida de rua não vai deixar de existir por causa disso. Você simplesmente pode marcar seu percurso, fazer 5 quilômetros e voltar. Leio sempre, quando se fala do tema pipoca, quem eu leio a polêmica é no corredor irônico. Para mim é o melhor perfil de briga. Que eu vejo o pessoal dizendo, mas a rua é pública, eles estão cobrando para poder você correr na rua. Então, a organização paga para colocar os cones dela ali, botar todo o gradil dela ali. Ela não usa, a rua é pública, mas para usá-la não é. Existe para usar para fazer um evento, não é. Assim como se fecha um lugar para fazer um show. E mesmo que a organização do show é um show aberto ao público no Marco Zero, os organizadores estão pagando para usar aquilo ali. Ele está oferecendo de graça para você que os patrocinadores estão ganhando. Mas tudo tem um custo na vida. Corrida não é essencial. Então, eu me posiciono como contra, porque no momento que você está pegando uma coisa de graça que tem um custo, é um problema. E aí, Osto? Contra ou a favor? Eu sou contra, e isso até, de certa forma, isso no... Quase que não saiu contra. É porque é complicado. Mas, assim, dentro do âmbito jurídico, você falou aí algo bem interessante sobre locação de espaço. Isso está dentro do conceito jurídico e existe o tal do bem público. Bem público nada mais é que o conjunto de
bens móveis ou imóveis destinados ao poder público. Dentro desses bens móveis, como o Código Civil determina, existe um bem público de uso comum, que é utilizado pela coletividade, aquele espaço público bacana, uma praça, uma praia, etc. Mas também existem bens públicos especiais. Nesse caso, a corrida de rua ela entra nesse âmbito que é a corrida fazendo a utilização de um bem público de uso comum, que é a rua, e que transforma ela em um bem público do tipo especial. Ou seja, a permissão para acontecer aquela corrida ali, existe uma série de obrigações ali para acontecer. Autorização da autarquia de trânsito, autorização do poder público, tem que ter uma série de exigências para, pegou limpo, vai ter que limpar. Ou então você paga uma taxa de limpeza para a minha equipe de limpeza fazer a limpeza. Isso é uma série aí de burocracia e isso envolve dinheiro, cara, para fazer uma prova desse tipo. E que em Recife tem várias provas aí não oficiais acontecendo e isso é outro episódio. Eu acho que a gente até já falou sobre isso. Não lembro exatamente, mas para uma prova dessa acontecer, custa caro, meu velho. Custa caro. E quando um organizador do porte, por exemplo, sei lá, a corrida, o pessoal do Mentor Corridas, do Corre, por exemplo, que são organizadores pequenos que, porventura, saíram de grupos de corridas, sei lá, os caras fazem uma corrida para 300 pessoas e aparece 500. A conta não bate. A conta não bate. Eu lembro nessa retomada das corridas no Recife, que demorou pra caramba, viu? Ainda está engatinhando. Eu lembro de uma certa rispidez do público revoltado pela proibição da entrada dos pipocas na corrida no Recife. E quando eu justifiquei, por exemplo, nas redes sociais do Sou Corredor, que estava certo de não ter pipoca, porque naquele momento o decreto não permitia a realização de instalação de tendas, não sei o quê, e os caras estavam no direito de proibir a entrada de pipoca. Afinal, existia um limite técnico, aquele limite técnico tem que ser respeitado, e os pipocas estavam atrapalhando esse limite técnico. Então, justificou, de certa forma, a certa rispidez que existia. E isso, gente, isso acontece em várias e várias provas abaixo do Nordeste. A gente via aqui muito. Uma das primeiras provas que aconteceu isso foi o Circuito Caixa. O Circuito Caixa chegava e falava: olha, sou contra a pipoca, e colocava lá avisos para tudo que é canto. Isso gerava um certo alvoroço na comunidade de corridas aqui de Pernambuco. E isso já, de certa forma, já tem maturidade. Isso as fotos ficavam rodando das plaquinhas, o pessoal, veja que absurdo. Mas aí eu faço a seguinte analogia. Imagine-se, e olha que quando o Washington falou de cultura, é a palavra mais correta que eu acho, é cultural. Porque imagine-se na situação que você tem um filho, e você faz a festinha de 5 anos do seu filho, e convida 30 crianças. Quando eu digo que é cultural, é porque se tem um costume que existe no Nordeste, é que essas 30 crianças virem 60. Porque você convidou as crianças da rua. Olha, tem a festinha do filho de Washington ali. Chama teu primo para ele ir também. E você fez 30 sacolinhas de docinhos, 30 pratinhos para as crianças, 30 lembrancinhas para a criança. Você conta com uma margem de 5. Você vai encomendar uma lembrancinha linda de biscuit e conta com 5 ou 10 a mais. E surgem mais 30. E aí você, como os pais da criança, ficam na situação de negar doce para a criança. Porque é a situação mais constrangedora que tem. É um monte de criança numa filinha para pegar sacolinha de doce no final da festa e descobrir que não tem, para todos os outros. Aí você, enquanto pai, agora se imagine como organizador de evento, tendo que negar água para quem está correndo lá num dia quente, num evento que você não foi convidado, você não pagou e não contavam com você lá. É muito legal quando quando acontece na corrida, você faz, corri, é isso mesmo, a via é pública, eu vou participar, peguei água porque eles são ricos. Mas se a festa fosse sua, se a organização fosse sua, isso seria um grande problema na sua cabeça, resolver como
como fazer uma festa de casamento e apareceram 70 convidados a mais bebendo bebida alcoólica que você comprou para 20. Como é que você faz para resolver? Quando você vai fazer um almoço e surgem 5, 6 pessoas a mais quando você tinha comida para 4. E de repente as pessoas surgem de 12h30 na sua casa, na hora do almoço, e as suas panelas não têm para tudo isso, e você tem que dar um jeito de última hora. É exatamente esse tipo de situação que acontece na corrida. E, infelizmente, é um problema cultural, porque colocou-se na cabeça, só Deus sabe quando foi que surgiu isso, que a corrida é de graça, a rua é pública e vamos embora. E é cultural, e é uma coisa que, como tudo na vida, tem que forçar um pouco. A situação que aconteceu no Amo Recife, né, eu Amo Recife, foi grotesca. Foi assim, talvez se tivessem pedido para eles amenizar um pouco, chamar os staff dizendo, gente, puxar não. Vamos tentar fazer uma barreira humana, vamos fazer alguma coisa, mas puxar o cara que está correndo é fogo. Para isso, deslocar um ombro, eu realmente, as cenas que eu vi, não gostei. Mas, se for pedir, por favor, a galera não está passando. Porque eu já presenciei na Cicorre, que é um evento nosso, de Pernambuco, no caso. Todos os meses, o mesmo senhorzinho lá, dizendo às pessoas, pipoca para a esquerda. E olha que a Cicorre não tira do percurso, ela tira no final, para não dificultar a arbitragem, de ficar passando pessoas pipocas junto com o inscrito. E eu já vi cara driblando, empurrando o carinha da Cicorre para passar no portal, pelo simples prazer de passar. Não vai pegar medalha, não vai contar arbitragem, não tem um relógio, não tem chip, não tem nada. Isso aí, dizer que isso não é cultural, é um mau costume nosso, é um costume que você não vê com facilidade em outros países. Assim, você vê em algumas corridas, mas na quantidade que a gente tem, não. Eu acho que a gente tem espírito de mascate ainda, lá das guerras dos mascates, porque vai gostar de uma baguncinha, é a gente, viu? A gente gosta de uma briga, de uma revolução, de uma confusão, de um salseiro danado. O pior que eu falo, quando eu falei que existem esse termo de pipoca, essa cultura de pipoca é regionalizada em alguns pontos, a gente viu isso na pandemia, a gente que viajou bastante para correr, e não precisa nem ir tão longe. Se a gente vai para Caruaru, o número de pipocas é muito pequeno, porque lá tem poucas corridas, mas até em regiões que hoje tem bem mais corridas do que o Recife, João Pessoa, aqui do lado, João Pessoa está, após o surgimento da pandemia, é evento todo final de semana praticamente, e a gente olha assim, é tão diferente o público de João Pessoa, você não vê tanto pipoca. Você vê uma pessoa que está ali cruzando a via, porque às vezes a prova é na orla, por exemplo, a prova é na orla de João Pessoa. Não tem como fechar uma orla proibido uma pessoa correr no calçadão, por exemplo. A pessoa vai passar por lá, tudinho e tal. Mas você olha para um lado, olha para o outro no local de concentração da prova, você não vê muito pipoca. Se tivesse 2% ou 1% daquele público, Recife é quase meio a meio, cara, dependendo da prova. Eu já vi circuito qualidade de caixa. Muito pipoca. Circuito qualidade de caixa que também não existe mais. Se corre, nem se fala. Circuito das estações. Circuito qualidade de caixa é aquele da camisa verde, né? Da medalha que tem vários nomes, é muito bonito. Eu, sendo eles, nunca voltaria para o Recife. Foi a primeira corrida que eu vi mais pipoca do que inscrito. E eu estava inscrita, na verdade. E eu nunca vi tanta medalha rodando que nem pipoca, com pipoca na mão. Todo mundo sem número do peito e a medalha no pescoço, um número servindo para 20 pessoas. Eu, sendo ele, nunca mais voltava para o Recife, sendo um organizador desse, porque a quantidade era ridícula de inscritos comparada à quantidade de pipoca. E a coisa é tão séria que você tem equipes inteiras marcando, vamos se encontrar em tal corrida, já sabendo que não vai se inscrever, colocando tenda e marcando nosso encontro semanal. Então, o Recife inteiro, bicho, a cidade inteira pela sua frente. Você marca naquele evento, você passa naquele lugar, sabendo que você não tem condições de beber, de correr sem a água, no meio do verão, aí você marca no lugar, bebe a água da pessoa, aí você tem uma corrida como a Cicorre, você atrapalha a arbitragem deles, porque eles têm que fazer o controle de quem deu a volta e não, e é tudo manual, aí vem 40 pipocas no meio de 2 inscritos. Você, na verdade, acha que não está atrapalhando porque está seguindo pela mesma via, né?
A via é pública, resolvi fazer o meu treino passando pelo meio da Cicorre, mas aí depois passa pelo portal, tira foto. É difícil, é complicado. É complicado demais. E o engraçado é que, lembrando lá, voltando um pouquinho, lá no primeiro episódio do podcast Papo Corrida com o Deco, a gente lembra que existe até uma engenharia para levantar os números de pipocas e calcular, né, quantas pipocas tiveram durante a corrida, para mensurar quantas pipocas haverão na próxima corrida. É assim, é uma coisa muito absurda, velho, você levar em consideração que se tua corrida tem um público de 1.000 pessoas, você tem que fazer uma corrida para 1.500, para que as 1.000 pessoas que compraram não tenham prejuízo, isso leva em consideração que não existe almoço grátis, né? Alguém está pagando essa conta aí. Pode ser o organizador pode não levar nenhum prejuízo e colocar, sei lá, se a inscrição deveria valer R$60, ele coloca por 70, levando em consideração para ele não levar um prejuízo muito grande de quantidade de água. Ah, mas o organizador tem patrocinador. E aqueles que não têm? Como é que fica? Outra coisa que eu me recordei é justamente nas condutas, né? E tem níveis de pipoca. Eu, por exemplo, já participei de uma corrida de pipoca. A minha corrida foi a corrida dos juntos. Foi só uma. Na vida toda. Na vida toda. Já participei com kit de outras pessoas. Mas... um anjo. Não, eu não sou um anjo. Eu participei de uma vez com pipoca. Agora, já tiveram várias oportunidades que eu participei utilizando o kit de outra pessoa. O Carlos Beltrão mesmo já me deu o kit dele várias vezes. Você pega minha medalha? Eu pego. Já economizo 50 conto aí só nessa brincadeirinha, não vou mentir. Até eu já corri com o número de Carlos Beltrão. Acho que em algum momento na vida, todo mundo já foi pipoca. Agora, eu meio que admito quando a pessoa tentou muito se inscrever. Agora, quando falar de níveis de pipoca aí, eu já vi os níveis hardcore. Mas digo os níveis porque tem o nível hardcore, o nível PH. O nível de pipoca é tipo, vou ali correr em Recife. Tem uma corrida, não consegui me inscrever, descobri agora. Não entrou lá no pair running. E nessa época, quando eu fui pipoca, não existia pair running. Olha, que engraçado, né? Aí eu descobri, eu estava muito feliz por ter participado da corrida SESI. E a corrida SESI para mim foi muito fácil. Tinha um outdoor enorme assim, circuito SESI 10K, na Rua da Aurora, em vários pontos da cidade. E, melhor dizendo, a corrida era gratuita para este que vos fala aqui, trabalhador da indústria. Eu disse, vou me inscrever, né? Vai no que dá. E o bichinho da corrida me pegou. Aí eu descobri que nem todas as corridas têm essa gracinha é de graça. Aí eu descobri que tinha uma corrida na Rua da Aurora. Eu disse, eu vou lá correr. E de repente eu descobri que, olha, tem que pagar coisa. E eu fiquei sem medalha. Por sinal, a minha primeira foto do Foco Radical foi de pipoca. Eu tenho ela salva. E alguém falou, poxa, comprasse a foto e não comprasse a inscrição. Vê que vergonha. Isso no Facebook. Nessa época não existia Instagram direito. Enfim, esse é o nível de pipoca inocente, que você não conhece as coisas. Eu já vi isso várias vezes. Eu lembro de uma colega da gente da Corja, a Lei Wogley, que ela falou que uma vez foi para Cicorre e pegou uma medalha, recebeu uma medalha e passou uma vergonha, porque ela não sabia que tinha que pagar por aquilo. Convidaram ela como corredora pipoca. Assim, corredores inocentes existem vários aí, e acontece, infelizmente acontece. Mas a gente sabe que existem os níveis profissionais de pipoca que não é tão legal, né? O nível que já vai pensando em fazer um plano. Fazer maldade. Um compra um kit e reproduz o número para 7. Eu pensei que era uma coisa assim, eu já vi muita brincadeira sobre isso em rede social. E digo, não, isso não acontece não. Até entrar na Foco Radical. E aí o processo da Foco Radical de identificação de número do peito, quando a gente faz manualmente olhando, às vezes eu já vi o 625 hoje aqui. É uma coisa que, de tanto você, por mais rápido que seja, se a gente não está nem olhando isso, a gente está olhando se a foto está certinha. Eu já vi esse número aqui antes. Aí eu vou anotando, eu abro um bloco de nota, fiz 625. Aí daqui a pouco eu passo mais foto e faço. Eu já vi o 110 também.
Aí eu vou, daqui a pouco eu espero a prova ir no ar e procuro 110. Aí tem um homem e uma mulher. Tem um cara branco e um cara negro, com o mesmo número. A campeã é a São Silvestre. A São Aí Silvestre eu já teve uma questiono, você confusão. participa. A última identificação que eu fiz foi na pandemia, no ano passado. Eu achei 8 pessoas utilizando em momentos diferentes a mesma camisa. O mesmo número do peito. 8 pessoas diferentes que, quando identificou, estava com o mesmo número. E é difícil. Agora, eu fico pensando, digo, o quão desinibido você é de você ainda sair do lado do colega com o mesmo número do peito. Por isso que eu disse, tem níveis de pipoca. E se você é de São Paulo, eu ainda acho até de boa. É menos ruim você fazer como algumas pessoas, que é viajar para São Silvestre para ser pipoca. Viajar com o plano de entrar na corrida. Ou você sair Recife, Serra de São Bento, quase no interior do Rio Grande do Norte, para ser pipoca. Sair de Recife para Natal, para meia Maratona do Sol, com todo um plano maquiavélico de como entrar na arena, de forma que ninguém veja, passando o número pela grade para poder a pessoa entrar na Arena das Dunas para participar. Aí eu digo, tem níveis. Uma coisa é você ir ao acaso, todo mundo vai, eu vou também. Vou fazer 5 com vocês. Lembrando que isso é um crime, né? Isso é um crime. Você está falsificando lá uma identificação e isso é muito errado. Se for levado ao pé da letra, ao pé da jurisprudência, você tá frito, cara. Frito. Tem gente que não se liga muito nisso, tenta fazer coisas piores, né? Tipo, pegar medalha quando não é pra pegar. Aí eu já digo que é roubo. Jus ao nome norte-americano, que o nome de pipoca nos Estados Unidos é tradução para ladrão, né? Então, a gente acha um absurdo dizer o nome pipoca é ladrão aqui, porque eu não estou roubando nada. Você está correndo na rua, a rua foi paga para isso, e naquele momento você não pode usar. Eu quero ver alguém entrar, por exemplo, numa arena fechada de uma festa do Parador. Naquela área ali, na teoria pública. Se você quisesse entrar, você entrava. É um estacionamento, mas quando o organizador fechou e criou uma festinha com 20 bandas, naquele momento ele virou privado. As pessoas entendem isso e não tentam simplesmente entrar no Abril para o Rock, não tentam entrar no palco Parador. Eu queria entender qual é a lógica. Juro a você que quando alguém começa num grupo de corrida dizendo é o preço das corridas que são mais caras, você tem outras formas de você protestar. E nenhuma delas é indo de graça. Você só está dando um prejuízo a ele e fazendo com que ele gaste um pouco mais para investir em uma forma de tirar você e você passar vergonha. Somente. E a gente fala isso aqui, mas assim, é bacana, velho. Eu gosto bastante. A gente já trouxe aqui vários e vários organizadores de grupos de corrida, líderes de grupos de corrida, professores de assessorias, e existem maneiras bastante bacanas da gente participar de corridas de forma coletiva, sem ser dentro de uma corrida de rua. Você também pode até participar de uma corrida de rua. Eu acho bastante legal. Eu vi nessa semana realmente, no domingo que antecede esse episódio, eu vi o Marcel Agari do Mania de Corrida falando que não participou da corrida lá da meia de Curita. E ele falou, poxa, não participei, ele de fato estava inscrito, mas ele participou. De certa forma, ele participou da prova porque ele ficou lá incentivando as pessoas durante o percurso. E isso é uma forma de participar da prova, e isso é muito legal. Você tá ali ajudando, dando apoio, batendo palma, gritando. Eu lembrei dele. Eli.runner, Eli.runner. Carlos Lima, de João Pessoa. Carlos, ele é uma pessoa que está nos eventos incentivando as pessoas. Ele, de repente, resolve. Ele diz, eu perguntei, eu fiz, qual é a graça, bicho, de tu acordar e sair do nada, assim, para ver um evento? Ele fez, está rolando um evento, eu vou lá incentivar a galera. São Tomar uma cerveja? Não são meus alunos. Ele pega o carro, escolhe o lugar do percurso e sai colocando a mesma música repetidamente, filmando, conversando com o pessoal, interagindo, principalmente uma meia maratona, quando você precisa de alguém, tá lá uma pessoa completamente desconhecida. Se você quer interagir com o corredor, ver os amigos e tudo, você pode ficar na tenda. Participar é uma coisa assim muito mais complicada.
Você não vai levar, entenda, você não vai levar uma medalha, você não tá com a camisa do evento, você não vai guardar nenhuma recordação, a não ser as fotos. Se você vai somente tirar fotos, selfies, aquela resenha toda, você pode justamente ficar lá no, na concentração, no pórtico de largada, vibrar pelos seus colegas, vibrar por pessoas que você está conhecendo naquele momento e evitar certas situações que não deveriam existir, né? Afinal, já vi tanta coisa feia, viu, Lidiane? Eu lembro dessa situação que a gente fica ali, às vezes, observando, provas maiores, né, que tem 5, 10, 21 quilômetros. Teve uma vez que atrapalharam a chegada da Mirella Saturnino, nos 21 quilômetros. Um bandido na frente, um sem vergonha, passou na frente dela e pegou a faixa. E atrapalhou uma chegada que seria bonita. Tem sem noção para tudo. É complicado. Pipoca, na Eu Amo Recife, por exemplo, deduz-se que quem se inscreveu tem interesse em correr e interesse nas fotos. Muito atleta inscrito estava dando tchau, posando para foto, e o pessoal da fotografia não estava conseguindo tirar foto porque os pipocas estavam na frente. Inclusive, são pessoas que costumeiramente não vão comprar a foto, que vão dar o print nela, que tem o costume de dar o print e não comprar, mesmo também sabendo que é uma coisa opcional. Aí é outro podcast sobre as fotos estão lá para serem vendidas e não para serem printadas, e é opcional comprar ou não. Mas, se possível, não print, porque você pode, não é obrigatório comprar, mas, se possível, não print. É a mesma coisa da corrida. Aí Eu Amo Recife, eu acho que foi a corrida de maior quantidade de pipoca que eu já estive presente em Recife. Foi de um número assim absurdo, de forma a atrapalhar todo mundo. Eu falo da minha parte de fotografia, que atrapalhou de uma forma gigantesca, porque os pipocas pulavam na frente para dar tchau, e quem queria mesmo ficou sem foto. A quantidade de pessoas identificadas com o número do peito foi pequena, mas isso sem contar o que eu vi de staff. Os caras que estavam atrás de mim com a função de evitar que eles entrassem no gradil para não entrar na arena por conta das medidas restritivas, estavam mais suados do que se tivessem feito uma hora de crossfit. De exaustão, de ter que tirar pessoas, falar com pessoas pela quantidade de gente. Isso era uma coisa para ser, tipo, se acontecer, ser responsável por 0,1% de uma corrida. Você tem uma corrida grande no meio de uma pandemia, com zero consciência da população, que não deve ir porque tem um vírus à solta. É complicado você esquecer, em prol do eu quero correr a todo custo, você esquecer até de uma doença. É tão cultural ser pipoca, não estou a fim de pagar essa inscrição e vou do mesmo jeito, que a gente esquece que isso é uma prestação de serviço opcional. Você pode treinar na sua rua e não vai pagar por isso. Pode usar sua casa de hidratação circulando por ela e não vai pagar por isso. Agora, qual é o problema? O grande problema de ser cultural é que muita gente tem medo de falar porque vai contra a ideia dos corredores. Tem quando eu falei com o Austin desse tema, eu sugeri que a gente botasse assim, entre aspas, precisamos falar sobre os pipocas. Porque existe um livro muito famoso que se chama Precisamos Falar sobre Kevin, que é um adolescente de 16 anos nos Estados Unidos, que quem escreveu o livro foi a mãe dele. Ele passou anos sendo uma pessoa com alguns problemas sérios, e toda vez que ela chegava para a mãe e dizia: a gente precisa falar sobre Kevin. E ele dizia: não, isso é besteira. Quando ele crescer, ele se ajeita. Até o dia que ele cresceu, pegou uma arma, matou 7 na escola e a professora. Então, às vezes, quando você vê um problema, assim, é uma comparação horrível, eu sei. Mas o filme é até muito interessante, porque tem vários momentos que diz: a gente precisa falar sobre isso, isso é um problema. E a gente não fala e a coisa cresce. E em algum momento, os pipocas eles foram ignorados em Pernambuco. E a cultura foi crescendo, crescendo. E hoje a gente tem equipes inteiras almejando ser pipoca. Tipo, vamos se juntar que a gente vai. E ninguém paga a inscrição. E o interessante disso é que você vê pessoas assim, tipo, R$ 70 numa viseira, R$ 50 numa meia, compra toda semana. Mas na hora de se inscrever por evento mesmo, por mais barato que seja, não vão, porque é cultural. É a mesma coisa da festinha de criança no bairro que fez. Chamou uma criança só, mas faz, vamos tu e tu aqui, chama a vizinha ali da frente, que é festa de criança. Tá tudo certo. Você não se importa com quem está fazendo a festa do outro lado.
Eu sei que é horrível você pensar que o organizador é rico. Então, a essência do capitalismo é essa. É a pessoa criar um evento, criar uma prestação de serviço para ser rico mesmo. E a ideia é lucrar e não sair no prejuízo. Ninguém vai criar um evento como o Circuito das Estações e querer sair devendo dele. É muita hipocrisia a gente pensar que o organizador quer ficar rico. Uns dias desses bateram no organizador daqui de Recife, rodando conversas no WhatsApp, batendo, dizendo ele está cobrando esse preço para ficar rico. A ideia é essa. A gente não quer ficar rico, mas a gente quer lucrar com a prestação de serviço. Ninguém sai de casa, por exemplo, vou vender viseira de corrida e resolveu dar. Chega lá na arena do evento e faz, gente, eu já não vou vender, não. Eu vou dar todas as viseiras que eu tenho, resolvi ser filantrópico, é isso. No sistema financeiro que a gente vive, é muita hipocrisia pensar que a gente tem que burlar a pipoca porque está prestando serviço. Então, a gente tem que ir lá na esquina de casa e roubar o fornecedor de gás, porque tinha que ser de graça. Se for por idealismo de vida, a gente tem que... Vamos pegar o gás que está R$105 o botijão e não vamos pagar. É só escolher bem as corridas. Eu acho que sim. Acho que a gente tem que falar, tem que combater. É opcional. E você pode continuar correndo e continuar com a sua linda coleção de medalhas, cada vez crescendo mais, sem precisar tirar de alguém, sem precisar ter que estar no evento. É mais uma secura e um vício do que necessariamente uma questão filantrópica ou um pensamento de ser bonzinho. Eu vou porque a rua pública é isso mesmo e os organizadores não têm que aprender a não lucrar tanto no evento. Essa ideia assim que eu fico vendo em rede social, para mim não convence, não. Meu velho, é como diz o ditado: o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Não existe meio termo. Então, eu acho que a corrida ela é um esporte feito de regras e elas devemos seguir para que o esporte continue. A gente quer grandes eventos aqui no Recife, quer grandes eventos no interior, mas será que a gente está fazendo por onde? É isso que faltou só a gente falar isso. Os grandes eventos correm da gente, porque somos uma quantidade estupenda de pipoca. A ideia de um grande evento vir para um lugar é ele vender o kit e obter o lucro dele. Se ele sabe que numa cidade 30% dos participantes são pipoca, não tem interesse. Aí não adianta ficar chorando em casa dizendo a gente não tem tal corrida aqui, a gente não tem um evento a meia maratona da ASIC aqui, para tu ir na pipoca, para o evento vir aqui com estrutura, caminhando e tudo, vindo do Sudeste para cá, enfrentando estrada para chegar aqui, e tu não se inscrever, não adianta nada, não. Se você ia correr na mesma via, se você não ia se inscrever no evento, não adianta lamentar, porque somos ainda uma cidade que só tem dois grandes eventos de grandes franquias nacionais, que é o Circuito Banco do Brasil e o Circuito das Estações. E a vai ficando por aqui. E olha lá que a Night Run tá meio... Não é lá essas coisas, vai diminuindo cada vez. A gente tem que lembrar também da Track and Field, né? Ainda tem a Track and Field. Ou seja, são dois grandes organizadores, que é a Ativo e a TF Sports, que antigamente se chamava de Latin Sports. A gente não tem a ESCOM, por exemplo, aqui, que faz a volta da Pampulha, São Silvestre, que vale informar, está em vários estados a ESCOM, mas não vem para cá. E uma das justificativas que já foi dada em live por eles é quantidade de pipoca no Nordeste. A Iguana que fazem provas fantásticas lá no Sudeste, prova feminina, prova de obstáculos, prova corrida, trilha, você vê a muganga toda. A gente não tem essas grandes provas aqui. A gente observou isso, eu pelo menos observei quando decretou a pandemia, né? Tá aí, esse Circuito das Estações tá fazendo inscrição e ninguém ouve nada. Não vê uma divulgação do Circuito das Estações. Só sabe que é dia 10, mas você não vê um banner dizendo, olha, gente, 10 de abril, o Circuito das Estações. Os caras estão quietinhos. Vale informar que saiu do Natal. Excesso de quantidade de pipoca e falta de inscrito. Nenhum evento vai ficar desse jeito. Então, o pessoal do Potiguar que quiser correr tem que ir para João Pessoa de novo. Eles tinham parado com isso por 2 anos e agora o Circuito das Estações não voltou em 2022 para lá. Continua aqui em João Pessoa por enquanto. João Pessoa que é uma franquia, vale salientar. João Pessoa é uma franquia organizada por um organizador local de João Pessoa, que é a Zenit. Então,
Assim, mas João Pessoa não tá perdendo muita coisa, não, viu? O circuito das estações acabou virando uma fichinha perto das provas que estão acontecendo lá. Isso é papo para outro episódio. Na verdade, a gente já fez episódio falando sobre as provas de João Pessoa. Só para você procurar aí que tá muito legal. E aí, Lidiana, você acha que... Eu acho, olha, a gente falou aqui, mas, para mim, esse episódio não procura, de certa forma, entender os dois lados da questão e nem solucionar o problema. Eu acho que a gente conseguiu levantar alguns pontos aqui e vale apenas para a reflexão de quem ouvir. Eu sei que a maioria das pipocas não vão ouvir esse episódio aqui, mas se a gente pegar uma pequena parcela e a pessoa que é pipoca entender que é pipoca, começar a entender que não é tão legal assim, talvez o objetivo tenha chegado. Não tem coisas que a gente só tem que falar. O que eu comentei é cultural e a gente só tem que falar. Talvez ela se coloque no lado do organizador, talvez ela pense na posição que ela tomou adiante, mas a solução para a pipoca a gente não tem. Os organizadores estão tentando ter solução e não conseguem, tentando tirar as pessoas à força, fechar o gradil, colocar o dobro de staff, colocar placa para dizer, por favor, seu pipoca, vá pelo lado esquerdo, que o direito é para atleta. Já se tentou de tudo. O máximo que a gente pode fazer é falar sobre o assunto, porque ele existe, e pedir aquele carinho, assim, tipo, enquanto líder da galera, assim, até aquele amigo que é o influenciador, dizendo, vamos todo mundo para a pipoca, tente não fazer, porque não marca um evento alternativo. Né? Tem muita gente assim que está liderando o movimento de pipoca porque é tão cultural, tão enraizado e virou tão é isso mesmo e existe, que tem gente chegando na corrida que está agregando o valor de ser pipoca. Tem muita gente que simplesmente não conhece corrida, é o pipoca inocente que está sendo levado para cair isso é certo. Eu fui uma das pessoas que fui levada ao fato, no comecinho, de que era certo ser pipoca, estava tudo de boa, vamos, não precisa se inscrever não, tu faz e tal, tem água à vontade. Eu escutei no começo, depois eu parei, olhei a minha posição, digo que está errado pra caramba, bicho. Não, nunca é tarde para se arrepender de coisas que você fez. Porque o Washington, por exemplo, já jogou lama em carro no carnaval, já está arrependido sobre isso. Então, a gente se arrepende das coisas que a gente fez quando a gente era mais nova. Eu me arrependo. Eu achava isso tão nostálgico, pegar aqueles canos assim, esperar o ônibus passar e jogar. Mas eu não jogava de 12 não, viu, Lidiana? A janela estava fechada e jogava só para assustar o pessoal. E eu ficava em cima do pé de manga. Eu nunca vi maldade com ninguém, não. Só fazia um assustado. Pronto, a gente não vê quando é criança, mas quando a gente cresce, faz que papel de ridículo da gota. Faltou só um adulto daquele descer do ônibus e bater em mim, né? Mas tudo bem. Ninguém me via. Ninguém me viu. A gente está aqui para aprender. Mas pelo menos, pronto, se você já correu com pipoca, talvez tenha achado normal e hoje faz, eita, não é tão legal assim, não. Principalmente quando a gente começa a conversar mais com os organizadores. Que vem, eles tocam. Se você ficar numa chegada de corrida e você vê a arbitragem, o tamanho da loucura que é para eles tentarem separar quem é pipoca e quem não é. Da forma de que eles não consigam perder ninguém, não errem. Quando vai sair o resultado final, tem que estar certinho. E muitas vezes o pipoca enxerido level 2, o level 1 só pega água e diz que a rua é pública. O level 2 é aquele que vai passar no portal. Ele faz questão de passar no portal, não importa o que aconteça. E não vai comprar foto, não vai ter o número do peito, mas quer passar. E é uma das situações que mais atrapalha. Então, pipoca atrapalha. É uma consciência. É consciência de cada um, como tudo na vida. Espero que alguém escute e diga, não, acho melhor essa semana só ir para a corrida quando for me inscrever. Evita até o congestionamento de estacionamento da quantidade de carro, porque quando se mensura um lugar para a corrida, também pensa até no estacionamento. Então, tem lugares que dá, tem lugares que isso complica bastante o trânsito da cidade. Tem que se pensar em todos os lados também. Meu velho, e você? Ouviu o estudinho? Não fica com raiva da gente não, viu? É só uma reflexão. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcasts disponíveis para Android e iOS. Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, TuneIn, Spotify, Amazon Music e, se bobear, até na radiola da sua avó. Lembrando que
Semana que vem é ao vivo. É ou não é, Lidiane? Estamos organizados. Já temos os temas, os convidados. Falta só o banner, que é a parte de Washington. 2022, os próximos 100 episódios vão ser organizados. A maturidade, velho. Não é só cabelo branco que nasce, não. Nasce também juízo e organização, rapaz. Respeita a gente. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fiquem com Deus.